quero louvar a Deus pela sua vida. Quero chamar o pastor Amarildo aqui, servo de Deus. Pastor Amarildo, nosso amigo e companheiro de ministério de longas datas, né? Os irmãos já conhecem o Amarildo, pastor Amarildo, e para nós, nesta noite, é mais uma noite de vitória, que eu tenho certeza que Deus estará derramando sobre nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela vida do pastor Amarildo? Também está acompanhado da pastora Kelly, sua esposa. Amém. Né? Deus abençoe poderosamente. Você pode dar um glória a Deus pela vida da pastora Kelly? Amém. Graças a Deus. Amados, nesse momento tem lugares vagos, o músico pode sentar hoje, né? Hoje tem bastantes lugares aqui, vocês podem sentar. Ouça o que Deus tem a falar ao teu coração. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra da parte de Deus e será bênção para as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos neste momento. Obrigado, Senhor. Neste momento nós ofertamos o nosso louvor, mas chegou a hora que nós nos calamos para ouvir a tua voz. Aqui está o teu filho, o pastor Amarildo, que o Senhor tem usado como canal de bênção por onde ele tem passado. Mas nesse momento nós te pedimos, ó Pai, usa ele na totalidade do teu Espírito e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Edifica-nos como igreja e como filhos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para a igreja. Obrigado, pastor Sérgio, pastora Maíra, os pastores todos aqui, pastores, irmãos e amigos. Hoje também eu tenho uma missão muito especial, que eu vim trazer um amigo hoje aqui, um irmão que passou a ser nosso amigo, que estará caminhando junto com vocês, que eu tenho muito apreço, muito carinho, que conheço há muitos anos, o André. Um beijo no seu coração. André está hoje comigo também, a esposa. Graças a Deus hoje deu para ela vir, para estar junto conosco. E cada vez que eu chego aqui, eu tenho uma surpresa boa, agradável, não é? O pastor está de parabéns pela igreja, e a igreja está de parabéns pelo pastor. Está tudo muito lindo, tudo muito bonito, pastor, mas tem uma coisa, isso aqui é bonito para os olhos, mas tem uma coisa que nós sentimos, que nós adoramos, é a presença. Isso é bom para a alma. Eu gosto de estar onde tem a presença de Deus. Isso é de suma importância para nossas vidas, não é? Moisés tinha tamanho apreço pela presença que Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho, e de ti vou levantar uma nova geração. Moisés falou: não, Senhor, não faça isso não. O que dirão os egípcios que o Senhor tirou eles de lá para matar eles aqui? Tá bom então, Moisés, eu não vou matar eles, mas então eu vou mandar um anjo, eu não vou mais. Aí Moisés falou assim: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não tiver na caminhada, pode riscar o meu nome do teu livro, porque qualquer trajeto, qualquer caminhada que Jesus não esteja nele, que a presença não esteja nele, não vale a pena percorrer. Amém? Então eu gosto da presença que eu sinto nesse lugar, e eu gosto de estar nesse lugar. O Lia falou que eu posso hoje correr de caixa a caixa aqui. Aleluia. Ele já falou: pastor, da outra vez eu vim, eu fiquei um pouco preso aqui. Aí ele já me disse, falou: pastor, ó, de caixa a caixa ali o senhor pode correr. Eu falei: tá bom, então. Se a gente sente a presença, é igual aqueles cordeiros que ficam soltos lá nos pastos de Samaria, a gente dá um glória, né? A presença vem, aleluia. Eu acho isso bom. Mas eu gostaria que projetasse para nós aqui, por gentileza, Gênesis 39:1. Vou pedir ajuda dos universitários. Eu vou contar até 3 e façamos todos uma leitura aqui pelo telão,
porque às vezes tem algumas Bíblias que tem, às vezes, uma linguagem um pouco diferente, mas, enfim. 1, 2, 3 e... Amém. Você pode deixar aqui para mim? Pode, obrigado, tá? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu a intitularia como José, um exemplo a ser seguido. A Bíblia diz que José, ele trazia a má fama de seus irmãos, principalmente dos filhos de Zilpa e de Bila, que era das concubinas de Jacó. E os seus irmãos olhavam para José de uma outra forma, ele não era muito bem quisto. Se eles traziam a má fama, é porque eles não tinham uma boa fama, não tinham um bom comportamento, e trazia ao seu pai, que era a máxima autoridade dentro da casa, dentro da família. E certamente quando ele trazia a notícia de seus irmãos para o seu pai, certamente o pai chegava: ó, menino, você não está andando direito, não é por aí, não é assim que se faz. E assim o pai os corrigia, e assim o pai os chamava a atenção desses meninos. Eu vou falar uma coisa para você: defeito todo mundo tem. A gente só pode levar uma coisa de alguém se a gente não praticar, se a gente não fazer. E José era um menino reto, um menino íntegro, um menino bom. E José levava essas notícias para o seu pai. Ele era diferenciado. E por isso seus irmãos tinham raiva dele. E José teve aquele sonho que os irmãos sabem, os irmãos são conhecedores da palavra. E ele foi e contou esse sonho aos seus irmãos. E ele também teve um outro sonho, que ele viu o sol e a lua e os monstros, todos os outros molhos se dobravam diante de José. E ele contou isso para seu pai, que chegou até a José, chegou a repreender. Mas a Bíblia disse que ele guardou isso no seu coração, porque ele sabia que era um sonho profético. E José conta na sua inocência. Então o seu pai, certo dia, pediu para que José fosse trazer notícia dos seus irmãos e do rebanho que eles estavam apacentando. Lá vai José para Dotã, e quando José chega em Dotã, ele começa a andar errante pelo campo, e chega um outro moço e pergunta a José: cadê os meus irmãos que estavam apacentando aqui? E o moço responde: olha, eles estavam em Dotã, mas foram para Siquém. Então José parte e vai para Siquém para fazer aquilo que o pai haveria pedido, o pai tinha pedido para ele. Então lá vai ele, e quando José está indo, os seus irmãos, a Bíblia diz que de longe o avistaram e disseram: lá vem o sonhador mor. De longe já começaram a maquinar, a elaborar um plano para a vida de José. Então eles disseram: olha, vamos matá-lo. E vamos pegar o sangue de um carneiro e vamos levar ao pai, e mostraremos a ele e diremos que uma besta fera do campo o espedaçou. Mas Rubem intervém. Rubem vai e o toma da mão dos seus irmãos e o coloca numa cova, a fim de que mais tarde devolvesse ao seu pai. Mas a Bíblia diz que eles lançaram José numa cova e foram comer pão. Para eles estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Maquinaram, elaboraram, eles pegaram aquele plano que eles arquitetaram, botaram em ação e tranquilo. Vamos comer pão e vamos tomar água, vamos ficar tranquilos, sossegados, como que nada tivesse acontecido. Para ele estava tudo bem, mas para José era um momento de aflição. Mas a Bíblia diz que eles levantaram os olhos e viram que vinha uma caravana de ismaelita que tinha ido a Gileade, estavam trazendo as especiarias para levar até o Egito. Então eles resolveram a vender José, e assim o fizeram. O venderam José como escravo, e José foi parar no
do Egito, aonde ele foi comprado por Potifar, lá como escravo. Então a Bíblia diz que José é levado por lá. Faraó, ou melhor, Potifar, ele foi oficial da guarda, capitão da guarda de Faraó, um homem egípcio o comprara. Agora José vai trabalhar na casa de Potifar, como vocês conhecem, como o escravo. Mas a Bíblia diz assim, aleluia, o Senhor era com José. No versículo 8 diz assim, não precisa colocar: e viu Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que colocava nas suas mãos prosperava, e entregou tudo o que tinha nas mãos de José. Potifar não era besta, não era bobo. Ele via que tudo que José fazia, fazia-se com excelência. E aonde José colocava as mãos, prosperava. Aonde José colocava a planta dos pés, dava certo. A Bíblia diz que ele entregou a casa e que ele entregou o campo. A Bíblia diz que tudo foi entregue nas mãos de José. E tudo que José fazia era próspero. José agora é um escravo. Ele trabalha e vê o seu patrão prosperar. Ele trabalha e quem fica rico é o seu patrão. Em tudo onde José bota a sua mão, ele agora não tem mais preocupação nenhuma. É José quem faz os investimentos, é José agora que cuida da vida financeira, é José que cuida da despensa, José cuida dos empregados, José cuida do campo, todos os afazeres na mão de José, e ele só prosperava. Até aí estava bom. Mas a Bíblia diz que José era formoso de aparência e formoso à vista. Formoso de aparência e formoso à vista. José era bonito de corpo e era bonito de rosto. Até que... E aconteceu que depois dessas coisas a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. A Bíblia diz que ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe nada do que há em casa, tudo entregou nas minhas mãos, exceto a ti. E José disse assim, longe de mim de pecar contra Deus e contra o meu Senhor. O que é pecar contra Deus? Pecar contra Deus é errar o alvo, é deixar de atingir o objetivo, é transgredir um limite que foi dado por Deus, você ultrapassa. Isso sim é pecado. Deus falou: só vai até aqui, aí você não vai, até aqui você não pisa. Se você ultrapassar, você peca, você transgride aquele mandamento, aquela palavra, aquele pedido, aquele estatuto, aquela lei. E José não pisou fora da faixa. A Bíblia diz assim, até que um dia viu ele para fazer. Não, presta atenção, antes disso. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, pastor, não foi uma vez só que ela deu uma investida. Não fora só um dia que ela botou os olhos em cima de José. A Bíblia diz que cada dia, todos os dias ela vinha falando na orelha de José. Eu quero falar uma coisa para você: José foi muito homem de Deus. Porque veja bem, eu já disse isso uma vez, uma coisa é o homem chegar e dar em cima de uma mulher, agora outra coisa é a mulher vir investir em cima do homem, e isso todos os dias. Se a gente fala aí no mundo, não, você é um trouxa, rapaz, por que você não pegou? Aí no mundo, o bambambam, o cara bom é aquele que sai aí adulterando, pegando e falando. E olha que Deus está falando, presta atenção para você não pisar fora da faixa. Para ele, aí sim, é sentido de glamour, o cara se acha o cara. Não, mas José não, José era diferente, porque José era um homem que o Espírito de Deus vai usar a vida dele poderosamente. Assim como você, mulher, é diferente, assim como você, moça, moço e homem que está aqui, nós somos diferentes, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E nós temos uns limites, nós temos os parâmetros ditados pela palavra de Deus. E veja só,
Até que um dia veio ele para fazer o serviço e não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém. Irmão, presta atenção. De primeiro, eu assim idolatrava aqueles pregadorzão, sabe, de congresso, aquelas coisas que a gente imitava quando a gente era novo na fé, aqueles cantores. Você nem sabe o que eles faziam quando eles ficavam sozinhos no quarto de hotel. O problema não é quando você está acompanhado, o problema é quando você está sozinho. O que você faz quando você... Ou melhor, o que nós fazemos? De repente, quando eu falo o que você faz, eu estou transferindo a culpa para você com coisa que eu sou todo certinho. Mas deixa eu trazer para mim também, o que nós fazemos quando nós estamos a sós? Quais são as redes, quais são os contatos que você visita, onde que você entra, quais são os sites que você entra, qual é a sua conversa? Porque tem gente, pastor, que tem nome de mulher, da mulher do WhatsApp como João, mas na verdade não é João, é Maria. Presta atenção, que crente não tem esses negócios não. Crente tem aliança. E José recusa. Quando José recusa, ela fica com as suas vestes, porque ela o tomou pelas suas vestes, ele saiu correndo e ficou com ela, e ela começou a gritar. E gritou para os criados, para os homens, e veio e contou a história, aquela mentira, dizendo: olha, esse jovem hebreu aí tentou se escarnecer de mim, e ficou com as roupas de José lá do ladinho, até que o esposo chegou em casa. E quando o esposo chega em casa, ela começa a contar a mesma mentira, Aí fala: olha, esse varão hebreu que tu trouxeste para dentro de casa tentou se escarnecer de mim. Até que ele vai tomar uma decisão. Tem algumas mentiras que elas parecem ser verdade. Sabe por quê? Quando eles pegam a túnica de José e levam para o seu pai acredita, sim ou não? Por quê? A túnica era verdadeira, era ou não era? O que era falso? O sangue. O sangue era falso, mas o sangue de Jesus que está sobre a minha e a sua vida não tem falsificação, é autêntico. Aquele cordeiro era mentiroso, mas o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo é verdadeiro. Deixa eu só me fazer uma comparação. Olha o que Deus disse para Adão. Disse assim: Adão, pode comer de todas as árvores que tem aqui, você não vai nem tocar e nem comer da árvore da vida. Adão e José, os dois só tinham uma restrição. Um era a árvore e o outro era a mulher. O que aconteceu? Adão deu ouvido à voz da mulher. José recusou a oferta da mulher. Adão tinha tudo, José não tinha nada. Adão era livre, José era escravo. Adão tudo era dele, José nada era dele. Então não importa o local, as circunstâncias, a decisão somos nós quem tomamos. Somos nós quem tomamos, porque, veja bem, às vezes, quando a gente... às vezes as pessoas antigamente, quando você via passando por uma fase difícil, a pessoa está em pecado. Nós julgávamos, falávamos, não, eu vou falar uma coisa para você. Em Apocalipse 3,19, Deus fala assim: olha, eu repreendo e corrijo todos os que eu amo. Mas quando Deus está te corrigindo, Ele não deixa de te amar, pastor. Quando Ele está executando a justiça, não é porque Ele deixou de te amar, Ele está com raiva, Ele está com bravio com você, não. É porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando Ele está executando a justiça dEle sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, não é porque Ele deixou de amar, não. É porque Ele precisa praticar a justiça e você passar pelo processo. Deixa eu te falar uma coisa, ela conta a história. E agora José não perdeu só a capa pela mentira, José também perdeu a sua liberdade. Olha só, como vai afunilando as coisas que nós vamos passando. Primeiro José perde a sua pátria, perde a sua família.
Agora José perde o seu emprego, que nada ganhava e nada recebia com ele. José também perde a sua liberdade. José agora ele vai para a prisão, por causa de uma mentira. Eu quero te falar uma coisa, José vai para a prisão, mas a dignidade vai com ele. José vai para a prisão, mas o respeito próprio vai com ele. José vai para a prisão, mas a comunhão vai com ele. José vai para a prisão, mas a salvação vai com ele. José vai para a prisão, mas a presença vai com ele. José vai para a prisão, mas o céu vai com ele. Pastor, o melhor lugar onde José viveu foi na casa do seu pai. Na casa do seu pai, pastora Maíra, pastora Selma, pastor Reginaldo, ele tinha tudo. Na casa do pai, ele tinha o afago do pai. Na casa do pai, ele tinha os abraços do pai. Na casa do pai, ele tinha o amor do pai. Às vezes os meus filhos ficam os dois brigando para quem vai disputando o colo da mãe, ficar em cima da mãe. Aí quando eles pegam, que a esposa abraça ele, eu digo assim: vocês estão no melhor lugar do mundo. Aleluia, quisera eu ter a minha mãe para estar nos braços dela. E José, o melhor lugar que ele tinha era a sua casa, o melhor lugar. Agora José vai para um lugar de poucos recursos. José vai para um lugar com maior grau de dificuldade. Mas 39, 21, está escrito assim a parte A: mas o Senhor, porém, estava com José. Injustiçado, por causa de uma mentira. Mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Porque quando faz alguma coisa conosco, nós queremos nos justificar a nós mesmos. Nós queremos ir lá já tirar uma satisfação. Nós queremos mostrar que aquele fato não é verídico, não é verdadeiro, e que sim, nós éramos inocentes e a vítima da história. Não precisa você botar nos olhos da pessoa. Não é necessário. O mais importante de tudo é que o Senhor esteja com você. Que adianta a opinião do povo estar ao seu favor e Deus ser contrário a você? Eu prefiro ficar com a opinião e a visão do céu do que do povo da terra. Porque eu já enfrentei alguma situação que a pessoa falava para nós que ela era inocente de um certo caso, de um certo fato que ocorreu, mas no fundo, quem sou eu para julgar que ela era culpada? Mas só Deus sabe das coisas. Para nós se passava de inocente, mas o céu falava: eu estou vendo tudo. Para nós ela queria encobrir o céu, mas eu estou enxergando. Para nós dizia: é mentira, o céu falava: não, é verdade. O que importa para mim e para a sua vida é o que o céu está vendo sobre a minha e a sua casa, a minha e a sua família, a minha e a sua vida, a minha e a sua profissão, a minha e a sua vida no trabalho, na sua casa. E estendeu sobre ele, a Bíblia diz assim, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. Tem alguém passando por um momento difícil aqui? Não, mas se tiver, não precisa levantar a mão. Não precisa não. Olha só. A Bíblia diz que o Senhor, porém, era com José. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Tá difícil, tá? Segunda-feira tá difícil, tá? Mas a bondade e a misericórdia do Senhor está me seguindo. Terça-feira, está difícil, tá? Mas a bondade e a misericórdia do Senhor está me seguindo. Quarta-feira, está difícil, tá? Mas a bondade e a misericórdia do Senhor está comigo. Quinta-feira, está difícil, tá? Mais difícil ainda. Mas a bondade e a misericórdia de Deus. Sexta-feira, é sábado. A dispensa está vazia, mas a bondade e a misericórdia de Deus. Estou desempregado, mas a bondade e a misericórdia. E a presença é todos os dias. José vai para a prisão. Quando eu digo que é um exemplo a ser seguido, teve um que deu glória. Deixa dar glória. Pode deixar. Olha só.
eu não vejo nenhuma reclamação de José. Porque se fosse eu, você acha que eu não ia espernear? Jesus, aí, eu estou vendo Jesus, aí. Eu estou falando de mim, eu não sei você. Eu ia espernear, eu ia reclamar para Jesus. Eu não sei se você nunca fez isso, nunca esperneou, nunca gritou, nunca reclamou com Jesus, nunca ficou bravo com Jesus. Eu já fiquei, e tudo bem, eu me entendo com ele depois. Mas eu já fiquei. Se fosse eu ia falar, Paulo, a minha graça te basta. Irmão, o negócio é difícil. Quem aqui, eu vou pedir para levantar a mão agora, nunca passou por um momento difícil? Quem nunca passou por um momento difícil? Então ninguém vai levantar a mão, todos nós já passamos no estreito. Irmão, eu já disse isso uma vez, disse para a esposa, a Coca-Cola perdeu a graça. De primeiro era difícil, pastor Reginaldo. Era 8 dentro de casa, e era uma coca de 1 litro de vidro só para todo mundo. E depois que abria a bichinha ainda, aí botava uma colherzinha, disse que era para sair o gás. Eu não sei até onde colher retém gás da Coca-Cola, meu Jesus. E não podia tomar 2 copos não, você sentava na mesa, com aquele prato de macarrão, o frango, a maionese, Silvio Santos na televisão, e só tinha aquela coca de domingo, irmão. Ou vontade de tomar 2 copos. O máximo que ele conseguia depois era tomar lá no futebol da rua, tomar uma tubaína. Você abria a geladeira assim, saía aquela fumaça, e irmão, para tomar água da rua, esses dias a esposa estava comentando, hoje você toma água boa na fonte, olha aí, tem água aqui bonita, aquele vidro, aquele galão salmão, aquela coisa linda, e tem filtro, e tem aquele monte de coisa. A gente estava passando no meio da rua, a tia lavando a calçada, tia, deixa eu beber um pouco de água, aquela água, sabe, toda cheia de cloro, a gente tomava. Hoje a Coca-Cola perdeu graça, a hora que tu quer, você vai lá, pega aquela uma de 3 litros e vira, que crente bebe essas coisas demais, depois fica tudo barrigudo igual eu aí, fica. Irmão, são tempos difíceis, hoje não tem mais essas coisas não, e José agora vai viver um tempo mais difícil ainda na sua vida. Só que 39 e 22 está escrito assim, ó, o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele. José chega na casa de Potifar, é comprado como escravo, e como escravo ele vai governar a casa de Potifar. José chega na prisão, agora ele chega como escravo e como prisioneiro, mas ele vai governar a prisão também. Aonde ele chega, quem tem chamado de governo, governa a situação. Aleluia. E você pensa que seu governo é só mandar em pessoas, mandar. Não, irmão, nós temos que governar no mundo espiritual também. Usar a autoridade do nome de Jesus Cristo com uma vida reta diante do altar, para aquele encapetado você chegar e dizer, sai em nome de Jesus, não porque você é bonzinho, o nome de Jesus é poderoso, mas você tem uma vida no altar, e vai ter que sair, o nome dele vai ser glorificado. Olha só. Olha só como Deus trabalha, presta atenção. E é mandado para a prisão o copeiro e o padeiro. Os dois tiveram um sonho que contaram a José. Está aí, não tira não. Aí José tomando conta da prisão, ele passando, vendo os presos, perguntou, o que aconteceu convosco? Eu estou falando assim, de repente não seja bem dessa forma que está escrito, tá? Mas aí, o que vocês foram, que os vossos semblantes estamos caídos? Aí eles vão dizer assim, é porque nós tivemos um sonho. Então o copeiro morto falou, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava com a taça e tinha 3 cachos de uva, e eu pegava a taça de Faraó, espremia, e José foi e deu a interpretação, falou, durante 3 dias, você vai passar a restituir, o seu cargo vai ser restituído, e você vai voltar a entregar a taça na mão de Faraó. O copeiro ouvindo isso, o padeiro ouvindo isso, se alegrou, já falou para José, já correu e contou logo o sonho para José. Eu também tive um sonho, que eu vi as árvores do céu e eu vi os pães. José pegou e disse assim,
eu entreguei a benção, mas agora para você também vou falar. Daqui 3 dias você vai ser morto, vai ser enforcado, e as aves dos céus virão sobre a sua cabeça e vão. E aconteceu tudo isso. Deus tinha dado um sonho para José. José até então, pastor, tinha tido sonhos proféticos, mas agora José passa a ser intérprete de sonhos proféticos. Há um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia em Jó diz assim: porventura sabes tu como Deus opera? Em Isaías 55:8 diz assim: porque os meus caminhos não são, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Olha o caminho que Deus está usando para a vida de José. Olha como o negócio está ficando estreito. E você não quer passar por prova. E você não quer passar pela correção divina. E você não quer passar pelo processo de Deus. E eu também. Irmão, que negócio é esse de ficar passando prova? Gosta disso, pastora Maíra? Gosto não, já falei para Jesus. Gosta disso, pastora? Também gosto não. Oxi. Gosta disso, Leandro? De jeito nenhum, ainda mais essa princesa aí, né? De jeito, passar prova, passar luta. Isso aí não é comigo não. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não somos nós que ditamos o caminho pelo qual Ele deve percorrer para vir trazer o socorro e o livramento para a minha vida. Não sou eu, quem sou eu cá de baixo para dizer Ele lá de cima como é que Ele tem que fazer para me dar a vitória. Não sou eu o vaso para dizer para o oleiro: olha, faça dessa forma, de forma tal. Quem sou eu, a criatura, para pedir para o Criador? É o Criador que sabe o que está fazendo e como está fazendo e por que está fazendo. Sabia? É por isso que você está passando. Deus sabe como trabalhar, como fazer e o porquê que Ele está fazendo na sua vida. Essa eu não vou falar para mim porque é uma palavra profética e Deus sabe que está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você. Aleluia. Só que a interpretação de José agora vai começar a abrir as portas para a continuação do projeto que Deus tem na sua vida. José, ele foi para a prisão, mas ele não interrompeu o processo que Deus tinha para executar na vida dele. Deus não precisou criar um plano adicional para cumprir o plano principal, original que tinha para a vida de José. Olha só, e José queria sair da prisão. Irmão, quem que não quer sair da prisão? Está aqui esse monte de advogado que não deixa eu mentir, porque é assim, fugir não é crime, vocês sabiam? Está levando o cara preso, o cara sai correndo? Isso é instinto, isso não é crime. Quem não quer sair da prisão? Todo mundo quer sair da prisão, não é? Aí José diz assim, ó: quando você estiver com Faraó, fala de mim lá para Faraó, fala que eu fui tirado, eu sou um jovem hebreu que fui tirado da casa dos meus pais, da minha terra. Fala de mim lá para Faraó, eu sou inocente na verdade, fala de mim para Faraó. Mas a Bíblia diz assim, sabe o que a Bíblia diz? Que o copeiro se esqueceu de José. Mas eu gosto de Isaías 49:15, que está escrito assim, ó: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria e não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. José pediu para o homem se lembrar, mas o homem se esqueceu, mas o céu não se esqueceu de José, e eu quero te profetizar que o céu também não se esqueceu de você. E aí, passa-se 2 anos, isso aconteceu com o menino quando tinha 17, tá? Passam-se 2 anos, o copeiro, Faraó tem aquele sonho,
das vacas magras, das vacas gordas, das 7 espigas, queimada pelo vento do Oriente, e tem as espigas boas e as ruins, e as espigas ruins comem as boas, e as vacas magras comem as vacas gordas que subiam do prado, que saíam do rio. E aí o copeiro diz assim: Senhor, lembro eu ainda dos meus pecados, quando o Senhor se indignou contra mim, que o Senhor me mandou para a prisão. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo, olha o que o carcereiro está dizendo, presta atenção, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe o nosso sonho, e ele interpretou os nossos sonhos, e cada um dele interpretou conforme o seu sonho. Aleluia. 41:14. Então mandou o faraó chamar José. Vai chegar uma hora que vai ser mandado te chamar. Uma hora a sua vez chega. Não é necessário você trapacear, não é necessário você dar um jeitinho, não precisa puxar tapete, não precisa se apresentar, não precisa não. Quando Deus mandar te chamar, ninguém vai poder te segurar, porque quem vai te chamar vai ser o céu. E a Bíblia diz que fizeram sair logo ele do cárcere, barbeou e mudaram as suas vestes, e o apresentou a Faraó. E Faraó disse a ele: fiquei sabendo que você interpreta o sonho. Ele falou assim: isso daí é de Deus. E ele contou os sonhos para José. Eu sonhei que tive, e a Bíblia diz que ele sonhou 2 vezes. José disse assim para ele: Deus mostrou a você o que ele há de fazer. Os 2 sonhos são um só. Deus mostrou em duplicidade 2 vezes, porque Deus tem pressa em executar. Então você faz o seguinte: portanto, Faraó, previna agora de um homem entendido, sábio, que ponha sobre toda a terra do Egito, e faça Faraó governadores em toda a terra, e pega 1/5 de tudo aquilo das cidades, e ajuntem no celeiro para esses dias bons, para que quando vier os dias de fome, toda a terra do Egito tenha trigo. Louvado seja o nome de Jesus. José deu a interpretação e deu a receita. Aleluia. Porque chegou a hora de José. Quando chega a hora, ninguém para. Quando chega a hora, ninguém segura. É hora de voar, pastor Sérgio. É hora de decolar, diz o Senhor. Aleluia. Não tem ninguém que vai parar, não tem ninguém que vai segurar, porque chegou a hora. Aí Faraó diz assim, depois disse Faraó a José: pois que Deus tem feito saber tudo isso, ninguém há mais entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por a tua boca governará todo o meu povo. Somente eu no meu trono serei maior do que a ti. E isso foi bom para Faraó, e todos os servos deles concordaram. Aí a Bíblia diz assim, e tirou o Faraó de um dedo o seu anel, e falou assim para José. Colocou um colar de ouro, e a Bíblia diz que colocou roupas de linhos finos. Quando tiraram ele do cárcere, só foi para trocar de roupa para apresentar a Faraó. Mas agora ele vai para o governo, vai ter que trocar a veste de novo. Agora o estágio é mais elevado, agora é mais profundo. Agora o Egito todo vai ter que ver que você tem o meu anel, você vai poder selar, assinar os negócios. Você tem o meu colar. E outra, só se veste de linho fino quem faz parte da realeza, da nobreza. Agora você é nobre, você não é mais escravo, você não é mais prisioneiro. Agora você vai ser governador. Aleluia! As suas vestes foram trocadas. Aleluia! Você não é mais prisioneiro, você não está mais na cova. Agora você só tem acima de você o governador que está sentado em um alto sublime trono, o rei de toda a terra. Você é livre. Faraó. Aí Faraó disse assim: eu gosto dessa parte. Eu sou Faraó, porém em ti ninguém se levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Pega o segundo carro. Presta atenção. Pega o segundo carro. Coloca José nele e vai adiante dele. Ajoelhai. Ajoelhai. Você sabe o único que não ajoelhou? Vocês sabem o único que não ajoelhou? Foi Faraó.
porque o resto todo mundo teve que ajoelhar. Vem vindo aí o governador do Egito, ajoelha. Vem vindo o governador do Egito, ajoelha. Vem vindo o governador do Egito, ajoelha. E José percorreu, todo mundo teve que ajoelhar. E eu vou te dizer uma coisa, até Potifar teve que se ajoelhar. Teve, por isso que eu pedi para deixar na tela. Você lembra quando o rapaz, o copeiro, falou assim, ó, tem lá o capitão da guarda que era servo de Potifar, que estava lá na prisão. Então, o carcereiro sabia. Olha só. Ó, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de capitão da guarda, varão egípcio, o comprou das mãos dos israelitas. Irmão, só poderia ser capitão da guarda se Faraó nomeasse, pastor Sérgio. Ele fazia parte do ministério de defesa do palácio do Egito, era pessoa de alta patente, de alta confiança, e agora ele está vendo aquele que ele mandou para a prisão ser nomeado como governador. Aquele em quem ele mandou vai mandar nele, aquele a quem ele mandou para a prisão agora tem poder para mandar ele para a prisão. Se fosse eu, mas não é. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, pega essa chave, presta atenção, serve para você, pastor Sérgio, serve para você, pastora Maíra. Só vive o propósito quem sofre o processo. Só vive o propósito quem sofre o processo. Tem gente que quer viver propósito sem passar pelo processo. Eu quero te falar uma coisa, Deus não vai te livrar da cova, Deus não te livra da traição, Deus não te livra de você, alabacandarábia. Se você tiver que passar, Deus vai deixar você passar, mas Ele vai passar com você, diz o Senhor. Para vocês viverem esse propósito, vocês acham que é fácil? Tem que sofrer o processo, aleluia. Mas Jesus está no processo, oh glória. E a Bíblia diz que ele ajuntou mantimentos, e houve aquela bonança, e depois vai vir os dias da seca. Imagino eu, não está escrito não, Potifar jantando em casa, ele e a tribulosa, presta atenção, jantando, não sei se era uma sopinha de grãos lá do Egito, o que eles estavam comendo, se era um pãozinho, ele, ou tribulosa. Você sabe por que você está jantando nessa noite? Sabe por que tem pão na sua mesa? Só tem pão por causa de José. Só tem pão na mesa de Potifar. Só tem pão na mesa da mentirosa, porque o menino sofreu o processo, mas vai viver o propósito de Deus para a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou falar do encontro que... Cadê a hora, pastor? Cadê o relógio? Pode continuar um pouquinho? Se eu continuar, você dá glória ou não? A glória é para Jesus, não é para mim não. Vai, veja só. Todos, pastor Reginaldo, que foram prejudicados por José, se beneficiaram dele. Todos que prejudicaram José, precisaram dele para sobreviver. Inclusive Potifar e tribulosa. Olha só, vendo pois Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a Jacó aos seus filhos: por que estáis aí um olhando para o outro? E disse mais: eis que eu tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá e comprai-nos e trazei, para que vivamos e não morramos. Nessa situação, é o seguinte, eles tinham dinheiro, mas não tinha comida. Alguma circunstância, o dinheiro não é tudo, ele pode ser quase tudo, mas para no reino espiritual ele não é tudo. Eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comer. Tem gente que tem mais do que você, mas não tem o céu morando dentro de você, igual você tem. Eles tinham dinheiro, mas não tinham mantimento, precisou ir ao Egito para buscar mantimento. E a Bíblia diz assim, que eles foram para o Egito, pastor, e vendo os seus irmãos, José os conheceu, mas porém mostrou-se estranho para com eles, e esfarou asperamente com eles. Sabe por quê? Porque quem te manda para a cova, esquece.
Quem te vende, esquece. Quem te escraviza, esquece. Quem te manda para a prisão, esquece. Mas quem foi para a cova, não esquece não. Quem foi vendido, não esquece não. Quem foi traído por uma mentira, não esquece. Quem foi preso também não esquece não. Você está pensando que é fácil? Você está pensando que é fácil? Servir o propósito que Deus tem para as nossas vidas e viver esse propósito que Deus tem na nossa vida? Se você acha que viver o propósito de Deus é se dar bem em tudo e todas as coisas, cuidado, Ele vai estar conosco, mas tudo que Deus faz é bom, até a correção é boa. Ainda que para nós pareça amargo, mas no final tem um sabor de mel adoçado, porque Ele está te preparando para você ser arrebatado. Pode falar de arrebatamento aqui na igreja, né, pastor? Pode, eu sei que pode, o senhor acha bom isso, eu também. Aleluia, e todos nós iremos para o céu em nome de Jesus. Olha só, e José, a Bíblia diz assim no 42:9, e José lembrou-se do sonho que havia tido, e disse-lhes: vós sois espias, vieram aqui para espiar a nudez da terra. E eles vão e se entregam como um patinho para José, e disseram assim no 13, e eles disseram: nós, os teus servos, somos 12 irmãos dos filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com meu pai, mas um já não existe mais. Para eles. Aí eles começaram a debater entre eles, pastor Sérgio, e disseram assim uns aos outros: na verdade nós somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma, que ele nos rogava quando nós lançamos ele na cova. Você pensa que José não gritou, que não rogou a eles? Pelo amor de Deus, não faça isso. Você pensa que José não implorou para eles? Mas eles não tiveram piedade e não tiveram misericórdia de José, mandou ele, aleluia. Então a Bíblia diz que eles estavam falando abertamente porque tinha um intérprete entre eles. Falou assim: olha, esse rapaz aqui tem intérprete, então ele não sabe o que nós estamos falando. Mal sabia eles que José falava a língua deles. Aleluia. A Bíblia diz que José chamou Simeão e falou: você vai ficar comigo, e agora o seu irmão mais novo vocês vão ter que trazer aqui, senão vocês nunca mais verão a ele e nem a minha face. Olha a triste notícia que vão ter que dar para o velho pai Jacó. E chegando eles, vão dar essa notícia para Jacó. E Jacó disse: eu já não tenho José. Se vocês levarem o mais novo a Benjamim, certamente eu vou descer à sepultura com grande angústia de alma. Até que Judá começa a interceder e diz assim: olha, meu pai, pode ficar com os meus filhos, se eu não trouxer eles de volta, os meus filhos sejam teus, e você pode fazer dos teus filhos, dos meus filhos, que o senhor bem entender. Judá, que tinha participado, elaborado daquele plano, agora Judá começa a ser um defensor, Judá começa a ser um intercessor, Judá agora começa a se colocar na posição e começa agora defender. Então lá vai eles novamente, levaram a Benjamim, aleluia. E José então viu que quando chegaram seus irmãos, e ele viu a Benjamim, ele disse aos seus serviçais: olha, vai, prepara a minha casa, na casa da Mata-Rezes, você vai e prepara que esses varão irão comer pão comigo. A Bíblia diz que José se retirou deles e chorou. E eles contaram toda a história. E a Bíblia diz assim, e vendo pois Benjamim que estava sobre a sua casa, e que levava esses homens, vindo pois José, trouxeram ali presentes que tinham em suas mãos, e inclinaram ele se em terra. Quando eles viram José, eles se inclinaram. Cumpre-se o sonho profético que José teve. E José pergunta para eles assim, ele perguntou: como que estavam o vosso pai, o ancião de quem falaste? Ele está bem, ele ainda vive. José quer saber por quê. Isso demorou um certo espaço de tempo. Quando a gente lê a Bíblia, parece que tudo aconteceu assim, instantaneamente e rapidamente. Não, por José ter feito essa pergunta, porque passou-se um certo espaço de tempo. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram.
e trouxeram os presentes, porque Jacó falou assim, leva do melhor dessa terra, pegou as especiarias da terra e mandou levar para José, e leva o dinheiro em dobro também, e diz lá, e eles chegaram e contaram toda a história para o rapaz que estava na casa de José, o comandante da casa de José, e disseram, olha aqui, nós achamos o dinheiro na boca dos nossos sacos, mas nós trouxemos o dinheiro de volta, e trouxemos mais, está aqui aquele nós devolvemos e trouxemos mais para comprar. Aí já começaram a mostrar uma mudança de atitude, de dignidade. Então tudo isso estava sendo observado, mas a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo de que falaste? Depois disso, Deus deu graça ao meu filho. José disse para ele, Deus te dê graça, meu filho. A Bíblia diz que José apressou-se às suas entranhas e comoveram por causa do seu irmão, e foi chorar na câmara secreta. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, que há muitas vezes nas nossas vidas é necessário que nós vamos para o nosso lugar secreto. Eu não sei aonde é o seu lugar secreto, se é no canto da cama, no canto do sofá, mas é necessário ir para o secreto, e nesse secreto que você fala, eu quero te dizer que Ele te ouve e Ele te entende, e no secreto também Ele te responde, diz o Senhor. E eles passaram e comeram, deixa eu adiantar o processo. Então José disse para eles, olha, pega o meu copo, a taça de prata na qual eu tomo, e coloca na boca do saco dos mais novos. E assim o fizeram. E quando eles tiverem se distanciado um pouco, você vai atrás deles e vai dizer o seguinte, como você paga o bem com o mal, o meu Senhor recebendo bem vocês em casa, e está o copo na boca. Eles disseram, não. Eles disseram, olha, o enviado de José disse, na boca do saco de quem se achar a taça, esse ficará por escravo e servo do meu Senhor. Ele disse, não só isso, mas pode morrer também. Ele disse, não precisa morrer, só vai ficar como escravo. A Bíblia diz que começaram a desatar o saco do mais velho, pastor, até o mais novo. Quando chegou no mais novo, de Benjamim, o querido do pai, lá estava a taça do governador. E vão todos de volta novamente para a casa de José. E quando chega na casa de José, quando esteja na casa de José, e José diz, como vocês pagam o mal com o bem que eu lhe fiz? Então Judá entra em cena novamente e vai interpelar pela vida de Benjamim. E diz para José, olha, o meu pai, o velho pai, com seus cabelos brancos, ele não queria deixar o meu irmão mais novo vir, porque se ele não viesse mais, o meu irmão certamente ele morreria e desceria à sepultura com grande aflição de alma. Pois fica eu agora, olha só Judá falando, fica eu agora no lugar, como servo do Senhor, e libera ele para ele ir de volta para o pai. E José disse, nada disso. Então ele começa a ajudar, até que José, eu gosto muito, vai se revelar para os seus irmãos. A Bíblia diz, 45:1, que José pediu para que todos que estavam com ele, que fizessem sair, e ninguém ficou, senão José, seu irmão. A Bíblia diz que ele levantou a sua voz e chorou, que de maneira que os egípcios ouviam na casa de Faraó, e Faraó o ouviu ele chorando. E disse então José, peço-vos, achegai-vos a mim, eu sou José, eu sou o vosso irmão que vocês venderam aqui para o Egito. A Bíblia diz que eles ficaram perplexos, atônitos e estarrecidos, porque eles não podiam acreditar. José disse, achegai-vos a mim. E atirou, pegou Benjamim, beijou Benjamim, chorou com Benjamim. A Bíblia diz que ele pegou os irmãos e chorou com os irmãos. Mas agora você vai entender. Eu quero que você coloque para mim aí 45:7, por favor, aqui na tela. Agora José disse assim, ó, agora pois não entristeçai vós, e nem peçam aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou. Para conservar a vida Deus me enviou. Ó, e José foi levado, não, esse aí ainda não, por favor, 45:7,
coloca para mim, no 45:7 está escrito assim, ó: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a sua sucessão na terra, para vos guardar em vida e para dar um grande livramento. José não quis se vingar, José não botou a culpa nos irmãos, José falou: foi Deus que me enviou agora para a sobrevivência da vida, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, para você tinha que estar aqui hoje, e José faz parte desse plano, faz parte desse projeto, porque a promessa de Deus não morre, não cai por terra, ela se cumpre. E José diz assim, olha só: apressai-vos e subi ao meu pai e dizei, assim tem dito o teu filho José, fala para o meu pai de toda a minha glória aqui no Egito, fala para o meu pai que eu governo tudo isso aqui. Ainda José disse para ele: olha, e não contendeis pelo caminho. Sabe o que José estava dizendo? Ó, não vai jogando culpa um no outro, que eu queria, vocês vão brigando, não, o culpado foi você, não, quem deu a ideia foi você. José falou assim: não contende pelo caminho, não briga entre vocês, porque com José não tinha vingança, com José tinha uma providência. José diz assim para eles: olha, vai, traz toda a família de vocês, traz as vacas, traz os cordeiros, porque ainda há 5 anos de fome, pode vir para cá, eu vou sustentar todo mundo, vocês vão ficar perto de mim, e fala para o meu pai que eu estou vivo, aleluia. A Bíblia diz que José fala com Faraó, e Faraó fala, pode mandar chamar, pode trazer, e Faraó diz assim, ó: eles vão habitar em Gozém, que quer dizer o coração da terra. Vai habitar no melhor, José, porque você merece do melhor, você sofreu o processo, mas você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Se for para Jesus, dá para melhorar, dá para aplaudir mais, aleluia, aleluia. Oh, glória. José beijou um por um. Se fosse eu, você acha que eu ia beijar? Agora quem estava por cima da casa, pastora Maria, é que não era eu, pastor. É por isso que eu disse, José é um exemplo assim. Agora vocês estão aqui. Quem manda sou eu. Quem governa sou o chefe, sou eu. Agora eu mando e desmando, tá bom? Não, com José não teve nesse tipo de coisa. Com José teve providência, teve segurança. Com José teve bonança, teve sustância. A Bíblia diz, pastor, os irmãos voltam e estão chegando e vão dar notícia para o velho. Fala: olha, pai, o teu filho José ainda vive, ele é governador de toda a terra do Egito. A Bíblia diz que o coração do velho desmaiou, mas a Bíblia também diz que o espírito dele reviveu, e ele se alegrou, quando ele viu os carros, ele viu as roupas, ele viu os presentes, e outra, não era carroça velha não, cada égua do Egito valia mais do que uma BMW hoje, os cavalos deles eram bem tratados, eles eram bem aparelhados, eles tinham os melhores carros, os melhores cavalos, eles estavam ano-luz na frente dos outros, em termos de armamento bélico, de transporte, e as suas logísticas e tudo mais. Quando ele vê isso daí, aleluia, ele acredita, porque ele viu tudo aquilo, falou: meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu nunca vi esse negócio, esse trem aqui em Canaã, só pode ser de lá mesmo. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai levantar um altar. Quando ele vai levantar um altar, Deus fala para ele assim, ó: Jacó, não temas em descer ao Egito, os seus olhos ainda verão José, os teus olhos vai ver aquilo que você achou que tinha perdido, que estava morto, mas os seus olhos vão ver. Não tema em descer, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, a semelhança de José com Jesus Cristo são enormes, e eu enumerei algumas delas aqui para me passar para você. Por exemplo, ó, os seus pais os amavam profundamente. Jacó amava José como Jeová amava Jesus. Eram pastores de ovelhas dos seus pais. José pastoreava as ovelhas de Jacó e Jesus pastoreava as ovelhas de Jeová.
Os dois foram enviados aos pais, aos seus irmãos. José foi enviado aos seus irmãos e Jesus também, primeiramente para a casa de Israel e depois para nós que fomos enxertados na oliveira. Foram odiados pelos seus irmãos. 4, foram odiados pelos seus irmãos. 5, os outros conspiraram para prejudicá-lo. 6, olha a semelhança é muito grande. Os dois foram tentados, mas não pecaram. 7, foram levados para o Egito. Jesus também foi para o Egito para fugir. 8, as suas capas foram tiradas de si. 9, vendido pelo preço de escravo por moedas de prata, tanto Jesus como foi vendido, como José. 10, presos em cadeia. 11, foram falsamente acusados, assim como José, como Jesus foi. 12, foram colocados 2 prisioneiros, um foi salvo e o outro foi morto. Na cruz teve um ladrão que morreu e o outro não, foi para o paraíso. De José a mesma coisa, o copeiro viveu e o padeiro morreu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 13, ambos tinham a idade de 30 anos de idade no início do reconhecimento de vossos ministérios públicos. Sabe por quê? Porque Jesus era sacerdote e o sacerdócio ele começava aos 30 anos. Antes disso você era ajudante de sacerdote, começava aos 30 e ia até os 50. Então Jesus foi o sumo do sumo sacerdote. Sabe por quê? O sacerdote, quando ele ia entrar no santo do santo, ele tinha que fazer expiação, pastor Sérgio, para expiar dos seus pecados. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, e ele é super, hiper, mega, super, thunder sacerdote, porque ele não pecou jamais. Ele é o excelso, ele é o sublime. Olha só, 14, exaltados após os sofrimentos. 15, perdoaram seus ofensores. 16, salvaram as suas nações. 17, Deus reverteu em bem todo o mal que eles fizeram. Ó, 45, 26, então lhe anunciaram dizendo, José vive, ele ainda é também regente na terra do Egito, e o seu coração desmaiou porque ele não acreditava. Então vem toda a família e eles descem para o Egito. E quando eles descem para o Egito, veja só que eu estou terminando. 46, 28. E Jacó enviou Judá de si a José para encaminhar a terra de Gozém. Eles entraram no território egípcio. E quando chegou, Jacó não chamou Dan, não chamou Naftali, não chamou Zebulon. Ele não chamou nenhum dos outros. Sabe quem que ele vai chamar? Ele vai chamar Judá. Ele vai chamar Judá. Você sabe por quê? Porque é Judá que vai buscar o filho para se encontrar com o pai. Isso você não vai achar no Google, não vai achar no YouTube, não vai achar na internet. Isso vem do céu. É Judá que vai fazer a ligação, é Judá que vai fazer a mediação, é Judá que vai fazer o encontro entre pai e filho. Aleluia! Olha só. Então José apronta o seu carro e subiu ao encontro do seu pai. A igreja pode se colocar de pé que eu estou terminando. A Bíblia diz que José mandou aprontar o seu carro. Arruma o meu carro. A Bíblia não diz, mas eu creio que ele estava botando uma roupa de linho fino, daquela da nobreza. Está dando um lustre no anel. Está ajeitando e dando um talento no colar. Chega, quem sabe a mulher de José, estou parafraseando. Aonde você vai? Eu vou me encontrar com o pai. Aonde você vai? Eu vou me encontrar com aquele que eu amo. Aonde você vai? Eu vou me encontrar com aquele que há muito tempo eu não vi. Aonde você vai? Eu vou me encontrar com aquele que pensou que eu estava morto, mas eu estou vivo. Aleluia! A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que quando José, de longe ele vê o seu pai, a Bíblia diz que ele sai do carro, ele vai correndo e atira ao pescoço do seu pai. Os dois choram demoradamente, está escrito.
Eu quero dizer uma coisa: pense na alegria do coração do velho. Aquele filho que estava perdido, ele foi achado. O filho que estava morto, mas ele reviveu, ele está vivo. Pensa na alegria do pai. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não sei a que distância você está do pai, mas é uma noite para que você volte para os braços dele e se reconcilie com ele. Pastor Sérgio, isso daqui também não tem no YouTube, não tem no Facebook. Se o louvor quiser vir, pode vir. Não tem na internet. José sofreu o processo. Jacó chega para José e fala assim: cadê os teus filhos? Chama ele. Aí José foi e levou os 2 filhos, porque a vista do velho já tinha se escurecido e ele estava prestes a morrer. Então ele falou assim: olha, José, eu vou tomar para mim, os seus filhos serão meus filhos, e ele vai estender, porque a unção ela é transferida, a bênção, a palavra que Jacó vai liberar, vai ter poder no reino e na eternidade. E vai orar. Quando ele vai orar, ele cruza as mãos. José tenta intervir e disse: não, meu pai, o mais velho é esse daqui. Coloca a mão direita sobre ele. Falei: deixa, José, que isso aqui é mistério do céu. Deixa eu profetizar desse jeito. José, os meus olhos não estão enxergando na terra, mas no mundo espiritual os meus olhos estão abertos. Eu vou liberar uma palavra profética aqui, José. Aleluia. Sabe que eu quero falar uma coisa para você? Você nunca vai falar na tribo de José, mas você vai ver falar nas 2 tribos de José. Todos os irmãos de José tiveram uma possessão, mas de José houve dupla possessão na terra de Canaã. E as palmas louvam o nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Quem sabe você, como foi dito nesta noite, está distante e você precisa se reconciliar com Jesus. Coloque a mão no teu coração. Você precisa aceitar Jesus. E eu quero orar por você. Você não vai precisar vir aqui à frente. Você vai permanecer no seu lugar. Mas eu preciso identificar você. Então você que precisa se reconciliar e você que precisa aceitar Jesus, só levante uma mão, só para que eu possa identificar e orar com você. Tem alguma pessoa que quer se reconciliar ou que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, só dá um sinal com a sua mão. Todos já aceitaram? Que bom. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor fez aqui nesta noite e pela palavra liberada aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, não volte vazia, mas produza o fruto para o qual ela foi designada. Nós oramos pela vida do pastor Amarildo e da pastora Kelly agora. Essa igreja agora intercede por esse casal pastoral. E rogamos a Ti agora que
todos os céus se abram sobre a cabeça dos seus filhos, e que desça as mais altas bênçãos determinadas na eternidade e que eles estão precisando. Essa igreja concorda com a vitória deles. Em nome de Jesus, toda sorte de provisão venha sobre eles e sobre os filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ainda de pé, nós vamos ofertar. Eu quero ler uma palavra que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. Nisso saberás que eu, Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Olha o que Deus está dizendo: que virá uma bênção tal sobre a tua vida. Amém? Eu queria que ser 2 minutinhos, nós estamos dizendo 2 minutinhos. Eu queria que você olhasse uma foto. Essa foto que você está vendo foi o primeiro culto nessa igreja. Olha, não tem nada, só o salão e 20 cadeiras. Não tem microfone, não tem caixa de som. Ali já é acho que o 4º culto, aonde eu arrumei uma caixa de som emprestada e um microfone emprestado. E o Léo já estava usando a mesma caixa que eu usava para pregar. Não é isso? Mais uma ali, tem mais uma? Não, só tem essa? Tem mais uma. E aqui ela foi crescendo, e nós continuávamos sem nada. Aí nós arrumamos 2 caixinhas, aqui foi crescendo. Eu quero te... Tem uma do painel de madeira? Aqui foi quando nós fizemos o primeiro painel para esconder os banheiros e a cozinha. E eu continuava comprando, nós continuávamos comprando as coisas. E hoje eu quero louvar a Deus, porque cada dia que passa a igreja ela vai se completando. Nós compramos tudo que existe dentro dessa igreja, é pago, nós não devemos nada para ninguém. Nós não temos ajuda de nenhuma outra igreja, e não temos ajuda de nenhuma outra pessoa. Nós somos 100% dependentes de Deus. Tudo que você vê aqui, cada dia, cada mudança, cada aquisição, é tudo dentro da administração daquilo que Deus envia para nós. Nós temos comprados, e vocês viram que travou muito o telão no início do culto? Porque o computador que nós estamos, ele já não suporta mais a live e não suporta mais o telão. E um computador que eles foram botar, 7 mil reais. E eles perguntam para mim, e eu falo: nem, Deus é Deus. Se até agora Deus tem nos sustentado, e tem mais, nunca, como igreja, permitimos o nome de Deus ser escandalizado na imobiliária que nós locamos esse salão. Nunca atrasamos um dia, nunca, porque nós honramos o nome do Senhor Jesus. Então, quando você oferta, quando você dizima nessa casa, é porque você está enviado por Deus para que esta casa se mantenha aberta para abençoar vidas. E pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo impactadas com esta obra. O que mais eu tenho recebido são pessoas que têm dito para mim: pastor, a minha vida mudou. Não é porque nós somos bons, é porque nós temos um propósito. E as pessoas dizem assim: nós éramos um antes, e hoje nós somos outros. Tem uma fala, posso falar? O evangelista Jonas, ele congregou muito tempo e Deus sempre o abençoou.
Ele está conosco há 3 anos, foi recebido como evangelista, já exerceu a função de pastor, vai chegar o momento dele novamente. E uma coisa que ele disse para mim, que aquilo mexeu comigo, pastor Amarildo. Ele disse assim: o que eu vivo aqui hoje parece que é outro evangelho, da minha realidade que eu tinha como cristão, porque eu encontrei o que eu buscava, não porque somos melhores, mas nós temos um propósito. Então, quando você oferta, quando você dizima, você está honrando essa casa. Agora, eu sempre ensinei, Deus não quer o seu dinheiro, porque não adianta Deus ter o seu dinheiro e não ter você. No capítulo 1 do livro de Malaquias, ele diz assim: o pai tem sua honra, o Senhor tem a honra do servo. Se eu sou pai, se eu sou Senhor, aonde está a minha honra? Você entende isso? Então essa igreja, ela tem um princípio, não é só trazer dinheiro aqui na frente, isso qualquer pessoa pode fazer, mas é fazer com honra. O que é fazer com honra? Levíticos capítulo 13 diz assim: Deus disse: olha, de toda manada que nascer, a primeira é minha, as outras são de vocês. Dos boi, o primeiro é meu, os demais vocês fazem o que vocês quiserem. Se nascer 100, você me dá o primeiro, os 99 você mata, faz churrasco, vende, cria, faça o que você quiser, mas o primeiro é meu. Sabe, Deus é o primeiro na sua vida. Quando você recebe teu salário, o que você faz em primeiro lugar? Você agradece a Deus pelo emprego que Ele te deu? Você separa a Deus a primeira parte, dizendo para Ele: eu quero te honrar com a minha vida? Ou você usa aquela expressão que muitas pessoas: é dízimo, depois eu entrego. Não, paga a conta primeiro, paga isso primeiro, faz aquilo primeiro, o culto é só domingo que vem. Aí você faz 8 coisas, e a 9ª você separa o dízimo. Você sabe o que você está declarando no reino espiritual? Que Deus ocupa o 9º lugar. Então não é dinheiro. Nunca tenha vergonha do seu dízimo. Pastor, mas o meu dízimo é só R$2. Qual é o problema? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nunca tenha vergonha do seu dízimo, independente do valor. Você pode dizimar R$1 como 1 milhão. Para Deus o que importa é a fidelidade de coração. Entende isso? Quando você vai ofertar, não dê a pior nota. Quando eu falo pior nota, não estou falando de valor. De repente você tem 2 notas de R$2, uma está rasgada e uma é nova. Guarda a rasgada para você comprar alguma coisa lá fora, mas dê a nova para Deus, dizendo: Deus, eu quero te honrar com o que eu tenho de melhor. Você entende a diferença? Aí que está a diferença, é o gesto. Quando você faz aniversário, seja de casamento, seja aniversário do filho, para quem você dá o primeiro pedaço de bolo? Para aquela pessoa que você quer honrar. Declaradamente, publicamente, você fala assim: eu vou entregar o primeiro pedaço de bolo para a esposa, ou para o filho, ou para a filha, porque eu quero te honrar publicamente. Deus está perguntando: onde está a minha honra? Vocês entendem o que é ofertar? Vocês entendem o que é orar? É colocar uma honra naquilo que você está fazendo. Então pega a tua oferta, pega o teu dízimo. Se você não tem envelope, levanta as mãos. O diácono Antônio vai te levar o envelope. Pastor, eu não trouxe em espécie, eu vim despreparado, mas eu queria passar cartão. O evangelista Jonas está com a maquininha. Você levanta as mãos, o Jonas vai até você. Você que está na live nos assistindo, está aparecendo o número do Pix. Ajude, semeie com alegria. Deus irá te honrar por isso, amém? Nós temos uma longa jornada pela frente, uma longa jornada, mas nós alcançaremos todo objetivo em Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres que honram a sua casa.
Enquanto nós adoramos a Deus, saia do seu lugar, traga a tua oferta. Agora e consagramos. É um momento tão sério na tua presença, porque aqui está o suor do trabalho dos teus filhos. Eu consagro no teu altar, e que o teu Espírito nos dê sabedoria a cada dia para administrar a tua casa. Agora eu quero te pedir, Deus, a prova que eu faço contigo é que sobre a mesa, sobre o celeiro, sobre a empresa, nunca falte a tua provisão. Multiplica 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero chamar aqui o André. O André nos procurou essa semana e veio conversar comigo. Deixa ele orar ali. Quero que o pastor... Cadê o Jonathan? Pastor Jonathan. Cadê ele? O pastor Jonathan, que é o pastor dos jovens, suba aqui. E o André, ele está procurando, pois estava procurando uma igreja. Nós o conhecemos já há um tempo e sabemos um pouco da trajetória desse servo de Deus. E ele nos procurou, que ele queria um lugar que ele se sentisse seguro para congregar, e Deus o trouxe até nós. Então nós vamos orar, porque nós estamos recebendo o André agora como membro desta igreja. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do André? Pastor Jonathan, que é pastor do jovem, vai me ajudar a orar. André, existe um segredo na vida, preste atenção que eu vou te falar. Para você ser abençoado, ande perto dos seus líderes, ouve os conselhos e você será muito bem instruído. O pastor dos jovens, ele está aqui para te auxiliar em tudo que você precisar, e eu também, tá bom? Estende as mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida do André e o abençoamos agora. Pedimos a Ti agora que do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor libere um óleo fresco, uma unção nova. Toda palavra de figura de autoridade, seja física ou espiritual, que liberou qualquer palavra contrária contra a vida desse jovem, nós como igreja anulamos essas palavras agora. Toda a impressão que a vida do André deixou, a partir desse momento, seja apagada. O Senhor apague a memória das pessoas. O Senhor apaga no reino espiritual. Nós anulamos agora toda acusação que o inimigo um dia tentasse levantar, está anulada em nome de Jesus. Mas a partir de agora nós cobrimos o André com a cobertura ministerial que o Senhor tem nos dado.
E tudo que o Senhor tem liberado sobre esse ministério, a partir desse momento, venha sobre a vida do André. E o abençoe. E caminhe com ele essa unção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Está abençoado. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Jonathan. Amados, essa semana nós ficamos só com frutas, legumes e proteínas. Amém? E nós entraremos a partir da meia-noite na última semana de consagração e propósito. A consagração você vai jejuar até o horário que você aguentar. Amém? Se você aguenta meia hora, faça meia hora. Se você aguenta 1 hora, faça 1 hora. Não pode passar mal. Amém? Se começar a ter muita tontura, vômito, você ora, entrega a Deus e vá se alimentar. Amém? Tem que ter sabedoria. E quem está no propósito, essa semana vai afunilar, porque é a reta final. Essa semana nós vamos remover toda a proteína. E aí nós vamos ficar só frutas e legumes e verduras. Amém? Eu vou liberar o ovo para você poder fazer uma salada. Então, veja bem, se você não está de acordo, não faça, porque isso não pode ser maldição. Isso tem que ser bênção. Tem que ser coisa de um coração voluntário. Amém? Então, se você está dentro do propósito, essa semana você vai se alimentar de frutas, verduras, legumes, e o ovo está liberado. Nós vamos encerrar esse propósito sábado às 18 horas da tarde. Amém? Lembrando que amanhã nós temos teologia às 19 horas e 30 minutos. E quarta-feira nós temos o nosso culto à Viva, que é um culto muito dinâmico, das 20 às 21. E domingo nós temos um grandioso culto da família como esse. Aos homens agora, hein? Aos homens agora. Aleluia. Cadê os homens? Sábado às 19 horas, encontro dos homens aqui na igreja. Amém? Pensei que você ia dar um brado, meu irmão. Vai, Reginaldo. Amém? Vamos, Jonas, você que é o líder dos homens. O que vai ser? O que vai ter? Esses líderes, meu irmão do céu. Vai ter entreveiro, irmão. Amém? Aos homens. Então procura o evangelista Jonas no final do culto. Você que pode participar. Vai ter um entreveiro, nós vamos bater um papo, vai ter uma ministração da palavra de Deus. Depois nós vamos comer um entreveiro. Pastor, o que é um entreveiro? Você que não conhece, venha